que o Marco Aurélio chamava de fortaleza interior, que o estoico, que o Marco Aurélio fala, que é você estar tão seguro de si mesmo que você não sofre com aquilo que as pessoas comuns sofrem. Daí vem a venda do estoicismo. Vamos começar com o estoicismo, Pondé. No que se baseia essa escola? O estoicismo teve vários grandes mestres. E, digamos assim, todos muito próximos em termos de estatura. Você teve o estoicismo no período grego, que é onde começa com Zenão, né? O estoicismo mais conhecido, inclusive no sentido de você ter mais textos completos que chegaram até nós, é o estoicismo romano, do escravo grego Epicteto, do próprio Marco Aurélio, do Sêneca, senador romano. Então, o fato desses textos terem chegado até nós de forma mais, digamos assim, plena, de acesso mais fácil, ao contrário do que os textos gregos nos chegaram fragmentados. Você tem edições mais recentes, na França, por exemplo, onde há um trabalho de recuperação de fragmentos e pequenos parágrafos. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: o estoicismo ele é muito múltiplo. Alguns elementos essenciais do estoicismo são, por exemplo, a ideia de que existe um logos, uma grande racionalidade que permeia o cosmos, e que essa racionalidade é percebida por nós, seres humanos, porque nós temos ela em nós, que a gente pode chamar na nossa cabeça, no nosso intelecto, nous, como falavam os gregos. Então, esse grande logos faz com que o estoicismo entenda que as coisas acontecem dentro de uma racionalidade. Aquilo que os estoicos chamavam de pronoia, que a gente traduz por providência. Então as coisas não acontecem ao acaso, como pensavam os epicuristas. Acontecem porque está tudo dentro de uma grande racionalidade universal que não há clareza que os estoicos considerassem um Deus. Há controvérsias dentro do estoicismo. Mas isso já dá um tom, inclusive, de que a natureza é uma grande manifestação desse logos. Porque a natureza tem o seu funcionamento, certo? Então, uma outra característica do estoicismo importante, a ponto de muitos chamarem ela em latim de meditatio mortis, é que o estoicismo tinha uma pegada de que você não deve construir na sua vida grandes expectativas, porque as coisas são meio efêmeras. Então é importante você ter amigos, é importante você não passar fome, mas é importante, por exemplo, você não se entregar à vaidade. E onde é que entra a ambição? E aí quando você pergunta o que ele tem a ver com os limites da ambição, né? O estoicismo tem tudo a ver com os limites da ambição. Porque para o estoicismo, isso é um dos núcleos duros do estoicismo, a ambição é uma das maiores formas de frustração e, portanto, de sofrimento. Inclusive porque a ambição, ela é enganosa. Porque quando você vive sendo ambicioso, você nunca sabe onde está o limite da ambição. Isso é muito claro hoje em dia. O desprezo pela liturgia do poder, o desprezo por aquilo que a gente pode chamar de vantagens de ser o rei, ou seja lá o que for, essa pegada estoica de não ter ambição, de recusar a liturgia do poder, a sedução do mundo. Por que então que o estoicismo hoje voltou à moda? No sentido de que existem tantos livros, tantos coaches falando sobre ele. Por que o estoicismo voltou à moda no momento em que todo mundo está em busca justamente do sucesso, do poder e todo mundo tem ambições desmedidas? Então, Thaís, eu acho que tem no mínimo duas respostas para isso. Uma que tem um caráter assim, mais oportunista dessa moda,
e outra que responde a, digamos assim, uma inquietação real, tá? O caráter oportunista é a simplificação da chave estoica. Porque para essas pessoas da moda, ou mesmo coaches estoicos, ou gente do Vale do Silício que se diz estoico, livros, aprenda a pensar como imperador e você vai ter sucesso e tal. Aí você vai atingir uma mente, meditar, mindfulness, não sei o que, para dar certo na profissão. Isso é uma completa perversão do estoicismo, né? Isso está associado à ideia de que o estoico é um forte, porque isso está associado ao estoicismo. A decisão que o Jon Snow toma na série é uma decisão de alguém que é muito forte, que tem uma espécie daquilo que o Marco Aurélio chamava de fortaleza interior, que o estoico, que o Marco Aurélio fala, que é você estar tão seguro de si mesmo que você não sofre com aquilo que as pessoas comuns sofrem. Daí vem a venda do estoicismo como uma arma para você ter sucesso. O que não vem junto com essa arma da moda é o fato que para o estoicismo isso não era para você ter sucesso. Isso era, na verdade, para você se recolher dos enganos que o mundo produz e do seu caráter efêmero. O estoicismo nunca saiu da moda. Tem vários filósofos ao longo dos séculos que revisitam o estoicismo. E isso tem a ver com uma inquietação que eu acho que hoje, de fato, é grande. Então, essa seria a resposta que não fala, digamos, da falácia da moda, que é o fato de que as pessoas são muito pressionadas a ter sucesso. E de que o mundo é um grande mentiroso. E de que o engano está em toda parte. Que tudo é uma espécie de balada, né? Que em todo lugar o mundo virou propaganda. É tudo propaganda o tempo todo. E aí o estoicismo, ele é de fato sedutor. Porque os livros, os textos oferecem a você ideias de como você deve buscar essa tal fortaleza interior e inclusive não ficar preocupado com o que o mundo pensa de você. Do esforço que se tem para produzir uma metafísica do empreendedorismo. Que o empreendedorismo não seria simplesmente... Metafísica é uma metafísica, é toda uma construção abstrata, virtuosa, né? A gente sabe muito bem que o empreendedor é um cara super estressado e que tem que ser otimista, porque senão vão achar que ele já deu errado. O uso do estoicismo é um uso, como a gente vinha falando, muito específico e viciado. A ideia estoica de que você deve saber a diferença na vida entre o que você controla e o que você não controla é para dizer que, na realidade, o que está à sua mão, é você não ficar realizando mal por aí. Porque, para o estoico, o comportamento moral está na sua mão. Quase todo o resto da vida não está. Então, o foco do estoico aí não é fazer escolhas sobre abrir negócio ou fechar negócio. O foco do estoico é a ideia de fazer o discernimento moral no seu ato. O discurso que é bem comum nessa área, desviar para dizer que, então, o estoicismo serve para você fazer escolhas, já que o empreendedor faz escolhas. Tanto é que o discurso acaba na questão da virtude, dos valores. Que no empreendedorismo existe um valor, dá certo. E sendo que no estoicismo a noção de bem é a do bem cívico, não é? Não é do bem-estar pessoal. É bem cívico, é o bem coletivo, é o bem moral, que no discurso do coach que usa estoicismo, seja ele qual for, é querer transformar o empreendedor num agente do bem cívico e que está par e passo com toda essa parafernália metafísica das empresas, querendo dizer que elas são instâncias do bem. Hoje em dia, como se o lucro não fosse o foco do empreendedor mais.